Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estudar sobre notação científica, certo? Então, para que serve notação científica? Notação científica serve para a gente pegar um número grande e reduzir, ou então pegar um número pequeno e fazer com que a representação dele não fique um número bem extenso. Vamos lá. Para a gente ter um número com notação científica, representado por notação científica com base 10, a gente precisa ter um número representado por esse A vezes o 10, e esse 10 ele tem que ser elevado a alguma coisa que eu coloquei como B aí. Aí aqui tem uma explicação. Sendo A um número real igual ou maior que 1 e menor que 10. Ou seja, esse A ele não pode ser um número que seja menor do que 1, ele tem que ser igual, né, ou maior do que 1. E não pode ser também um número maior do que 10. Tem que ser um número abaixo de 10. Tem que ficar entre o número 1 e o número 10. E esse B pode ser qualquer número, sendo ele positivo ou negativo, né? Então, para a gente dar continuidade aqui, coloquei aqui como transformar um número em notação científica. Esse é um dos grandes assuntos de física, porque a gente vai desde a primeira série até a terceira série usando esses números em notação científica para simplificar o cálculo que a gente vai fazer durante todo o processo. Então, primeiro eu coloquei aqui, números grandes. Como a gente pega um número grande e transforma em notação científica? Primeira coisa, nessa letra A aqui, é um número enorme, né? E eu não quero escrever no caderno desse jeito, eu quero escrever que ele fique naquela forma que eu expliquei a você no slide anterior, e simplifique melhor lá na hora de fazer os cálculos, né? Que seja bem simplificado. Então tem esse número aqui, enorme. Primeira coisa que eu devo perguntar, esse número tem alguma vírgula? Não, se não tem vírgula, essa vírgula vai estar no final do número, vai estar aqui. Então depois eu preciso correr essa vírgula para o lado esquerdo, de tal forma que o número fique um número menor do que 10 e maior ou igual a 1. Então eu pegando aqui do zero, do final, eu corro uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso parar aqui? Não, porque se eu parar aqui, fica 25. Eu esqueço esses zeros aqui, fica só 25. E não pode, tem que ser um número menor do que 10. Então eu preciso correr mais uma vez. Fica aqui, né? Fica 2,5. Então eu escrevo assim, notação científica. 2,5 vezes 10. Esse 10 sempre vai existir. E aqui em cima, professor, qual é o número que eu coloco? O número de casas decimais que você correu. Aqui eu corri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então se eu parei aqui, vem o 9 aqui para cima, pequenininho. Então fica 2,5 vezes 10 elevado a 9. Esse segundo exemplo aqui, a letra B, tem vírgula? Não. A vírgula vai estar aqui no final. Então eu pego e começo a correr a vírgula para o lado esquerdo, para o meu lado esquerdo. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então eu só preciso escrever o 3 aqui, 3 vezes 10 elevado a quanto? A 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais, vem aqui o 5, pequenininho, expoente aqui, em cima do 10. A letra C. A letra C vai ficar onde? Vai ficar como? Vai ficar assim, onde está a vírgula, não tem vírgula. Então ela precisa estar aqui no final do número. Então ela está no final do número, a gente precisa correr a vírgula para que esse número se transforme em um número menor do que 10. Quantas casas decimais vai ser preciso? Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Se eu parar aqui fica 485, não dá. Se eu parar aqui fica 48,5. Ainda fica maior do que 10. Então eu preciso parar essa vírgula aqui. Então se eu paro essa vírgula aqui, vai ficar assim, 4,85, né? Porque a vírgula está aqui, os zeros eu esqueço, vezes 10,
elevado a... Aí eu conto as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vem os 6 aqui para cima. Esse outro aqui, a vírgula vai estar no final. Então eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu paro aqui. Fica 5 vezes 10 elevado a 6. Então é bem fácil, né? Vou colocar aqui a fórmula para a gente não esquecer que esse número, esse A que vai ser um número, ele tem que ficar entre 1 e 10, né? E para números pequenos, como é que a gente trabalha? Então 0,00000 alguma coisa é um número muito pequeno. Então a gente precisa transformar esse número pequeno em um número que fique entre 1 e 10. Então eu preciso fazer com que a vírgula corra para o meu lado direito. Então, primeira pergunta, tem vírgula? Sim, a vírgula está aqui. Mas professor, vou começar a contar da onde? Do início do número? Não, vai começar a contar da vírgula. Então se a vírgula está aqui, eu começo a contar da vírgula agora para o lado direito. Então fica aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então se eu parar aqui, fica 5,8 vezes 10, né? Porque se eu parasse aqui no final do número, ia ficar 58. 58 é maior do que 10, então eu preciso parar aqui em 5,8. Então fica 5,8 vezes 10. E o número daqui de cima, professor, qual é? Ó, nesse primeiro exemplo aqui, quando a gente corria da direita para a esquerda, aqui o expoente ele fica positivo. Nesse outro caso não, quando a gente corre a vírgula da esquerda para a direita, o expoente em cima do 10 vai ficar um número negativo. Então quantas casas decimais a gente correu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui eu sei que é 6, só que esse 6 é negativo, fica menos 6. Aqui nessa letra B, né, onde é que está a vírgula? Aqui, aí eu vou correr a vírgula para lá, para o lado direito. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando eu paro aqui 9, perdão. Quando eu paro aqui 9 casas decimais, né? Aí eu vou escrever assim, ó, 1,2 vezes 10 elevado a 9, que eu sei que eu contei 9 daqui para cá até o número 1, 9 casas decimais, só que sendo negativo. Esse terceiro exemplo aqui, a letra C, fica a vírgula tá aqui, né? Aí eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu paro aqui como esses outros, né? Antes do último número, não. Eu tenho que parar depois. Por quê? Porque se eu parar aqui, ó, vai ficar 0,3. E 0,3 ele é menor do que 1. Não pode. Tem que ser um número maior do que 1 ou igual a 1. E menor do que 10. Então é preciso eu correr a vírgula, nesse caso aqui da letra C, até o final do número. Então eu escrevo assim, ó, 3 vezes 10 elevado a quanto? Aí eu conto as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ficar aqui elevado a 6, só que esse 6 é negativo. Nessa letra D, a gente conta aqui bem rápido, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pensa aí comigo. Se eu parar aqui, fica 4,58. Satisfaz, né, essa condição aí de notação científica. Mas se eu parasse aqui, ó, ia ficar 45,8. Então é maior do que 10, não pode. É preciso eu parar aqui no 4. Então depois do 4, no caso, né, vai ficar assim, ó, 4,58 vezes 10. E aqui em cima vai ficar quanto? Aí eu venho contando aqui, ó, da vírgula, não do início do número, mas a partir da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, parei aqui no 4, eu só preciso contar até aqui, não precisa ir até o final do número. Então eu sei que é 9, só que esse 9 negativo. Beleza, pessoal? É uma questão aí, né, um assunto bem simples, mas bem essencial para o ensino de física, né, para aprender aí, né, quando chegar na terceira série, a questão de carga elétrica, de força elétrica. Então é um assunto bem interessante e importante. Me desculpa aí essa velocidade média aqui, que foi de um vídeo anterior que eu gravei,
mas não é sobre velocidade média, é sobre notação científica. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima.